vamos identificar o significado do termo DNS, que pode ser chamado de servidor de nome de domínios ou ainda o sistema de nome de domínios. Tanto faz, as provas podem abordar esses dois temas indicando o DNS é o sistema de nome de domínios ou ainda o DNS é o servidor de nome de domínios. Mas qual é a grande função do servidor DNS ou dos servidores DNS de uma forma geral? É realizar a conversão de uma URL, que é aquele endereço textual dos recursos da internet, como o endereço de uma página da web, em um endereço de IP, que é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Mas por que o DNS faz isso? Converte uma URL, que é o endereço de um recurso, como por exemplo o endereço de uma página da web. Por que ele converte isso em um IP? Porque IP é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. E quando tu digita uma URL, que é o endereço do recurso, é preciso que o sistema converta essa URL em IP para que se saiba exatamente localizar em que servidor esta página ou esse recurso se encontra armazenado. Por isso que nós vamos pegar essa parte teórica importante. Acompanha comigo. O DNS, utilizado para converter nomes de domínios formatados como endereços URL em endereços de IP. E aí, através desse IP, é possível o sistema localizar exatamente em que servidor, em que computador essa página da web ou esse recurso se encontra armazenado. Vamos fazer aqui uma parte mais visual para compreender melhor a ideia do DNS. Acompanha comigo. Ali eu tenho um computador, bem ali embaixo, observa. Lá, mais acima, eu tenho um determinado servidor, que é um servidor contendo uma página da web, portanto é um servidor web. E bem acima ali eu tenho o DNS, um servidor de nome de domínios. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui no meu computador de baixo, observa, no meu computador pessoal, eu digito uma determinada URL ou digito simplesmente um endereço de uma página da web, como esse exemplo, www.google.com.br. Aí depois que eu digito essa URL, esse endereço, é porque eu quero acessar a página referenciada por esse endereço. Mas como isso acontece tecnicamente? Por enquanto, eu só digitei o endereço daquela página da web. Após, esse endereço vai até o servidor DNS, o servidor DNS pega essa URL e converte isso em um endereço de IP. De posse deste endereço de IP, é possível agora localizar exatamente em que servidor essa página da web se encontra armazenada e finalmente ela ser transferida para o meu computador e eu acessar normalmente essa página da web. Vamos repetir o passo a passo aqui porque é bem interessante a ideia do DNS. Acompanha comigo como fica simples. Aqui com o meu computador, bem aqui embaixo, eu vou digitar uma URL, vou digitar um endereço para acessar uma página da web. Quando eu faço isso, esse endereço, essa URL, vai até o servidor DNS, que pega esse endereço, essa URL, e converte num endereço de IP. Agora, de posse deste endereço de IP, o sistema é capaz de localizar em que servidor essa página que eu quero acessar se encontra. Então, ele vai em busca dessa página da web naquele endereço de IP referenciado e traz de volta essa página da web aqui para o meu computador, me permitindo o acesso. Percebe que para o usuário comum, ele simplesmente digitou o endereço e já acessou aquela página. Mas, tecnicamente, houve todo esse procedimento que o DNS acabou fazendo parte. Então, a grande charada do DNS é isso, é funcionar como um servidor de nome de domínios. Vamos voltar ali só a parte teórica. Observa, o servidor ou um sistema de nome de domínios, que é utilizado para converter nomes de domínios formatados como URL, então converte aquela URL, aquele endereço textual, em um determinado endereço de IP. E de posse deste endereço de IP, é possível descobrir onde essa página da web está armazenada, ou onde esse recurso que tu deseja acessar na internet está armazenado. Então, bem importante saber o significado de DNS e a sua relação com URL e IP. E nada mais é do que simplesmente realizar essa conversão que acabamos de ver aí na prática sobre o DNS.